Ela entrou naquele casamento sem amor, sem expectativas. Mas na noite de núpcias, o milionário descobriu algo que o fez vê-la com outros olhos. Como uma verdade tão íntima mudou tudo entre eles. Inscreva-se no canal e conte de onde você está assistindo. A chuva batia insistentemente nas janelas da pequena padaria Pão Nosso, no bairro da Muca, em São Paulo. Marina Oliveira limpava pela terceira vez o mesmo balcão, tentando disfarçar o nervosismo que a consumia. Aos 23 anos, nunca imaginou que estaria naquela situação, prestes a se casar com um homem que mal conhecia. "Marina, você tem certeza disso?" perguntou seu pai, José Oliveira, um homem de 58 anos com as mãos calejadas de décadas trabalhando com massa e fornos. Seus olhos castanhos, tão parecidos com os da filha, demonstravam uma mistura de preocupação e desespero. "Pai, não temos escolha", Marina respondeu, parando de limpar o balcão e o encarando diretamente. "A dívida com o banco é de R$400 mil. Se não pagarmos até o fim do mês, vamos perder tudo. A padaria, nossa casa, tudo." Do lado de fora, o movimento da Rua da Muca continuava intenso mesmo com a chuva. Carros passavam levantando água das poças e as pessoas corriam com guarda-chuvas para se proteger. A vida seguia seu curso normal para todos, menos para a família Oliveira. "Mas casar com um estranho, filha", murmurou Dona Rosa, mãe de Marina, uma mulher de 52 anos que sempre sonhou em ver a filha casada por amor, como ela mesma havia se casado. "Esse tal de Eduardo Mendes, ele é muito mais velho que você, e vocês só se encontraram uma vez." Marina suspirou profundamente. Lembrava-se perfeitamente daquele encontro 2 semanas atrás, em um café elegante na Avenida Paulista. Eduardo Mendes havia aparecido impecavelmente vestido, com um terno que provavelmente custava mais que o faturamento mensal da padaria. Alto, cabelos escuros bem penteados, olhos azuis penetrantes e uma postura que irradiava confiança e poder. "Ele foi direto ao ponto", Marina lembrou em voz alta. "Disse que precisa de uma esposa para melhorar sua imagem nos negócios, que os sócios dele valorizam homens de família. E nós precisamos do dinheiro." "Mas por que você, Marina?" questionou José, ainda sem entender completamente a situação. Um homem como ele poderia escolher qualquer mulher da alta sociedade. Marina havia se feito a mesma pergunta inúmeras vezes. Durante o encontro, Eduardo explicou que não queria alguém interessada apenas em seu dinheiro, nem alguém que criasse expectativas românticas. Ele havia investigado a situação financeira da família Oliveira e considerado Marina uma escolha segura. Uma mulher simples, sem pretensões, que entenderia que se tratava de um acordo comercial. "Ele disse que prefere assim", Marina explicou, sentando-se em uma das cadeiras de plástico que serviam os poucos clientes que ainda frequentavam a padaria. "Um casamento sem complicações emocionais. Ele me dá o dinheiro para quitar nossa dívida e ainda garante uma mesada mensal. Em troca, eu apareço como sua esposa em eventos sociais e, bem, vivo na casa dele." O silêncio pesou no ambiente. O único som era o da chuva do lado de fora e o tic-tac do relógio de parede que marcava já quase 6 da tarde. A padaria, que um dia foi o orgulho da família, agora parecia um símbolo de sonhos desfeitos. "E depois?" perguntou Dona Rosa, a voz embargada. "Depois de quanto tempo você pode se separar?" 2 anos, Marina respondeu baixinho. "O contrato é de 2 anos. Depois disso, cada um segue sua vida." José se aproximou da filha e segurou suas mãos. Estavam frias e ele podia sentir o tremor leve que ela tentava disfarçar. "Marina, minha filha, você não precisa fazer isso por nós. Encontraremos outro jeito." "Que jeito, pai?" Marina perguntou, os olhos marejados. "Vocês já tentaram empréstimos em todos os bancos. Venderam as joias da mamãe, o carro. O que mais sobrou?" A pergunta ecoou no ar sem resposta. Todos sabiam que Marina estava certa. A padaria estava falindo há meses, vítima da concorrência com os grandes supermercados da região e das altas taxas de juros do empréstimo que José havia feito para reformar o estabelecimento. "O casamento é amanhã", Marina anunciou, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. "No cartório, apenas com as testemunhas. Nada de festa, nada de cerimônia. Eduardo deixou claro que prefere algo discreto." Dona Rosa começou a chorar silenciosamente.
Sempre sonhara com um casamento bonito para a filha, com vestido branco, igreja cheia de amigos e familiares, uma festa que todos lembrariam para sempre. Agora, sua única filha se casaria no cartório como se fosse apenas mais uma formalidade burocrática. Vai dar certo, Marina disse mais para si mesma do que para os pais. É só por 2 anos. Depois vocês estarão com a situação financeira estabilizada e eu volto para casa. Mas no fundo do coração, Marina sabia que nada seria tão simples quanto parecia. Casar-se com um estranho, mesmo que por razões práticas, mudaria sua vida de formas que ela ainda não conseguia imaginar. O Jean Maupós, o cartório de registro civil da Sé, estava movimentado naquela manhã de sexta-feira. Marina chegou acompanhada apenas dos pais, vestindo um vestido azul marinho simples que havia comprado na véspera em uma loja do Brás. Não era branco, não era especial, mas era o que podia pagar, e também o que considerava apropriado para aquele tipo de cerimônia. Eduardo já estava lá quando chegaram, conversando ao telefone em voz baixa. Usava um terno cinza escuro perfeitamente cortado e parecia completamente à vontade, como se casar fosse apenas mais um item em sua agenda empresarial. Ao lado dele, Marina reconheceu o advogado que havia cuidado de toda a documentação do contrato pré-nupcial. Bom dia! Eduardo cumprimentou a família Oliveira com uma cortesia formal, beijou a mão de Dona Rosa, apertou a mão de José com firmeza e dirigiu a Marina apenas um aceno de cabeça. Espero que tenham dormido bem. Obrigada, Eduardo, respondeu Marina, notando como ele parecia ainda mais imponente do que se lembrava. Mesmo sendo uma situação estranha para todos, ele demonstrava uma segurança natural que ela invejava. O oficial do cartório, um homem de meia-idade acostumado com todo tipo de cerimônia, chamou o grupo para a sala onde seria realizado o casamento. Era um ambiente pequeno e formal, com uma mesa de madeira, algumas cadeiras e a bandeira do Brasil pendurada na parede. Bem, começou o oficial ajustando os óculos, antes de iniciarmos a cerimônia, preciso que ambos confirmem que estão aqui por livre e espontânea vontade. Eduardo respondeu prontamente. Sim, estou. Marina hesitou por um segundo, sentindo o peso dos olhares de todos sobre ela. Os pais pareciam ansiosos. Eduardo mantinha uma expressão neutra e o advogado tomava notas discretamente. Sim, ela finalmente respondeu, surpresa com a firmeza de sua própria voz. Perfeito. Eduardo Mendes, você aceita Marina Oliveira como sua esposa, prometendo respeitá-la e cumprir com os deveres matrimoniais estabelecidos por lei? Aceito. Eduardo respondeu sem hesitação, olhando diretamente para Marina. Por um breve momento, ela tentou decifrar o que via naqueles olhos azuis, mas ele parecia impenetrável. Marina Oliveira, você aceita Eduardo Mendes como seu esposo, prometendo respeitá-lo e cumprir com os deveres matrimoniais estabelecidos por lei? Marina sentiu o coração acelerar. Era o momento decisivo. Olhou rapidamente para os pais. José segurava firmemente a mão de Rosa, ambos tentando sorrir encorajadoramente. Pensou na padaria, nas contas em atraso, na casa onde havia crescido e que poderia perder. Aceito, disse, surpresa por sua voz soar tão clara. Por este poder que me confere a lei, eu os declaro marido e mulher, anunciou o oficial. Podem assinar o documento. A assinatura foi rápida e mecânica. Eduardo assinou com a segurança de quem estava acostumado a firmar contratos importantes. Marina hesitou por um momento antes de escrever seu nome, percebendo que aquela seria a última vez que assinaria como Marina Oliveira. A partir daquele momento, seria Marina Mendes. Parabéns aos noivos, disse o oficial, mas não houve beijos, abraços ou qualquer demonstração de afeto. Eduardo simplesmente apertou a mão de Marina brevemente e agradeceu ao oficial. Do lado de fora do cartório, o sol de outubro começava a esquentar as ruas do centro de São Paulo. O contraste entre o movimento intenso da cidade e o momento íntimo que acabara de acontecer parecia surreal para Marina. Bem, agora somos casados, Eduardo disse, guardando a certidão de casamento no bolso interno do paletó. Marina, você gostaria de se despedir de seus pais? Meu motorista está esperando para nos levar para casa. Casa. A palavra soou estranha nos ouvidos de Marina. Sua casa era a pequena residência nos fundos da padaria, onde conhecia cada canto, cada móvel,
cada foto na parede. Agora, sua casa seria um lugar completamente desconhecido. Claro, Marina respondeu, abraçando os pais pela última vez antes de partir. Cuidem-se bem, ela murmurou no ouvido da mãe. E não se preocupem comigo. Vai dar tudo certo. Dona Rosa segurou o rosto da filha entre as mãos. Você é forte, Marina. Mais forte do que imagina. Se precisar de alguma coisa, estaremos aqui. José abraçou a filha longamente. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por tudo que está fazendo por nossa família. Eduardo observou a despedida com uma expressão que Marina não conseguiu interpretar. Não parecia impaciente, mas também não demonstrava qualquer emoção. Era como se estivesse assistindo a uma cena de um filme. Pronta? Ele perguntou quando Marina se afastou dos pais. Pronta, ela respondeu, embora se sentisse tudo menos pronta. O carro de Eduardo era uma BMW preta reluzente com interior de couro bege. O motorista, um homem de meia idade chamado Carlos, cumprimentou Marina educadamente e abriu a porta traseira para ela. Era a primeira vez que Marina entrava em um carro tão luxuoso. Enquanto o carro navegava pelo trânsito paulistano em direção aos jardins, Eduardo digitava no celular, aparentemente lidando com questões de trabalho. Marina olhava pela janela, observando como a paisagem mudava gradualmente, dos prédios comerciais do centro para as ruas arborizadas dos bairros nobres. Marina, Eduardo disse de repente, guardando o celular. Sei que essa situação é estranha para você. Para nós dois, na verdade. Mas quero que saiba que respeitarei nossa parceria. Você terá sua privacidade. E eu espero ter a minha também. Entendo. Marina respondeu, ainda olhando pela janela. A casa é grande. Você terá seu próprio quarto, seu próprio espaço. Não espero que mudemos nossa rotina além do necessário para manter as aparências em público. Marina assentiu, sentindo um misto de alívio e estranheza. Por um lado, ficava tranquila em saber que Eduardo não tinha expectativas românticas ou físicas em relação ao casamento. Por outro lado, a frieza com que ele tratava a situação a fazia se sentir como um objeto adquirido para cumprir uma função específica. E quanto aos eventos sociais que você mencionou, ela perguntou. Temos um jantar de negócios na próxima semana. Nada muito complexo. Você apenas precisa estar presente, ser educada e... bem, parecer feliz. Parecer feliz. Marina repetiu mentalmente as palavras. Seria mais difícil do que Eduardo imaginava. O carro finalmente parou em frente a um portão alto e elegante. A casa que se revelou atrás dele tirou o fôlego de Marina. Era um sobrado moderno e imponente, com jardins bem cuidados e uma arquitetura que gritava sofisticação e dinheiro. Bem-vinda à sua nova casa, Marina, disse Eduardo, descendo do carro. Marina saiu do veículo e olhou para cima, para a estrutura impressionante que seria sua moradia pelos próximos 2 anos. Respirou fundo, tentando se preparar para os desafios que estava prestes a enfrentar. A casa de Eduardo era ainda mais impressionante por dentro do que por fora. Marina seguiu-o através de um hall de entrada com pé direito duplo, decorado com obras de arte que ela não reconhecia, mas que claramente eram caras. O piso de mármore claro refletia a luz natural que entrava pelas grandes janelas, criando um ambiente elegante, mas frio. Esta é Carmen. Eduardo apresentou uma mulher de aproximadamente 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque impecável e um avental discreto. Ela cuida da casa há mais de 10 anos. Carmen, esta é Marina, minha esposa. Muito prazer, senhora Marina. Carmen disse com um sorriso caloroso que contrastava com a formalidade do ambiente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carmen. E, por favor, pode me chamar apenas de Marina, ela respondeu, sentindo-se desconfortável com o tratamento formal. Eduardo franziu levemente o senho. Carmen, pode mostrar o quarto da Marina para ela? Imagino que queira descansar e se acomodar. Claro, senhor Eduardo. Marina, se me permite... Marina seguiu Carmen por uma escada de mármore com corrimão de madeira nobre. O primeiro andar era igualmente impressionante, com corredores largos e várias portas de madeira escura. Este será seu quarto, Carmen disse, abrindo uma porta no final do corredor. O senhor Eduardo pediu para preparar tudo com antecedência. Marina entrou no que seria seu novo quarto e ficou boquiaberta. Era maior que a sala de sua casa anterior, com uma cama king size, um closet espaçoso,
uma penteadeira antiga e uma varanda com vista para o jardim dos fundos. Tudo era decorado em tons neutros e sofisticados. Há um banheiro privativo ali. Carmen apontou para uma porta lateral. E se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Costumo ficar aqui até às 6 da tarde, mas moro na casa dos fundos, então estou sempre por perto. Carmen, Marina hesitou. Posso fazer uma pergunta? Claro, querida. Como é trabalhar para o Eduardo? Ele é sempre tão... formal? Carmen sorriu com carinho. O senhor Eduardo é um bom homem, Marina. Só que ele aprendeu a se proteger muito cedo. Perdeu os pais quando era jovem, assumiu os negócios da família ainda muito novo. Acho que se esqueceu de como ser apenas... pessoa. Entendo, Marina murmurou, processando a informação. Dê tempo ao tempo, Carmen aconselhou antes de sair. Às vezes as pessoas precisam reaprender a confiar. Sozinha no quarto, Marina sentou-se na beira da cama e olhou ao redor. Tudo era perfeito, mas não parecia real. Parecia um quarto de hotel, 5 estrelas, onde ela seria apenas uma hóspede temporária. Suas poucas pertences haviam sido trazidas na manhã anterior. 2 malas com roupas simples que agora pareciam inadequadas para aquele ambiente. Marina abriu uma das malas e começou a guardar suas coisas no closet imenso, onde suas roupas ocupavam menos de 1/10 do espaço disponível. O som de passos no corredor a fez se virar. Eduardo apareceu na porta, ainda vestindo o terno do cartório, mas com a gravata afrouxada. Está tudo bem? Ele perguntou, mantendo-se na porta, como se pedisse permissão para entrar. Sim, está tudo... perfeito, Marina respondeu, fechando a gaveta onde havia guardado suas roupas íntimas. Ótimo. Preciso ir ao escritório resolver algumas questões urgentes. Carmen pode preparar qualquer coisa que você queira para o almoço. Ah, e Marina... Sim? Amanhã vamos sair para comprar algumas roupas para você, para os eventos sociais. Espero que não se importe. Marina sentiu o rosto esquentar. Eduardo, eu posso pagar minhas próprias roupas. Não é uma questão de pagamento, ele respondeu, o tom permanecendo neutro. É uma questão de adequação. Os eventos que frequentamos têm um certo padrão. Não é nada pessoal. Depois que ele saiu, Marina se sentou novamente na cama, sentindo-se pequena e inadequada. Eduardo não havia sido cruel, mas suas palavras deixaram claro que ela não se encaixava em seu mundo, pelo menos não ainda. O resto da tarde passou lentamente. Marina explorou a casa, impressionada com cada cômodo. Havia uma biblioteca com livros que ia do chão ao teto, uma sala de estar formal que parecia nunca ter sido usada, uma cozinha moderna que mais parecia um showroom e uma sala de jantar com uma mesa para 12 pessoas. É muito silencioso aqui, ela comentou com Carmen, que estava preparando o jantar. O senhor Eduardo trabalha muito, Carmen explicou, temperando um peixe. Ele sai cedo e volta tarde. Nos fins de semana, às vezes recebe parceiros de negócios, mas raramente há vida social na casa. E ele nunca trouxe namoradas aqui? Carmen pausou por um momento. Não que eu saiba. O senhor Eduardo é muito reservado com sua vida pessoal. Às 8 da noite, Eduardo chegou em casa parecendo exausto. Marina estava na sala de estar tentando ler um livro da biblioteca quando ele entrou. Boa noite, ele cumprimentou, afrouxando a gravata. Como foi seu primeiro dia? Bem, obrigada. Carmen preparou um jantar delicioso. Ótimo. Marina, precisamos conversar sobre algumas coisas práticas. Eduardo sentou-se na poltrona em frente ao sofá onde Marina estava, mantendo uma distância respeitosa. Primeiro, você terá um cartão de crédito para suas despesas pessoais. Segundo, preciso que você saiba que minha secretária, Luciana, entrará em contato para coordenar sua agenda. E terceiro, ele hesitou pela primeira vez. Se você quiser continuar estudando ou trabalhando, não há problema. Só preciso saber para ajustar nossa agenda social. Eu gostaria de continuar estudando, Marina admitiu. Estava fazendo um curso de administração antes de tudo isso acontecer. Perfeito. Luciana pode providenciar sua transferência para uma universidade aqui na região. Marina assentiu, surpresa com a consideração dele. Eduardo, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você realmente fez isso? O casamento, eu digo. Você poderia ter escolhido qualquer mulher.
alguém que já fizesse parte do seu mundo. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Por quê? Ele disse finalmente. Mulheres do meu mundo sempre querem algo em troca. Dinheiro, status, conexões. Você está aqui por necessidade, não por ambição. Isso torna tudo mais honesto. Entendo, Marina disse, embora não tivesse certeza se entendia mesmo. Marina, eu sei que essa situação não é ideal para você, mas espero que possamos torná-la tolerável para ambos. Naquela noite, Marina deitou-se na cama luxuosa e olhou para o teto alto. Podia ouvir o som distante do trânsito da cidade, mas a casa estava silenciosa. Em algum lugar do corredor, Eduardo estava em seu próprio quarto, provavelmente pensando em negócios ou em qualquer coisa que ocupasse a mente de um homem como ele. Ela se perguntou se algum dia aquela casa se sentiria como um lar, ou se sempre seria apenas um local, onde duas pessoas estranhas viviam sob o mesmo teto por razões práticas. O shopping Iguatemi estava movimentado naquela manhã de sábado. Marina caminhava ao lado de Eduardo, sentindo-se deslocada entre as vitrines luxuosas e os clientes elegantemente vestidos. Ela usava seu melhor vestido, um modelo simples de cor vinho que havia comprado em uma liquidação, mas que agora parecia absolutamente inadequado comparado ao ambiente ao redor. Vamos começar por aqui, Eduardo disse, parando em frente a uma boutique que Marina nunca havia visto antes, mas que irradiava sofisticação e preços elevados. Eduardo, isso é realmente necessário? Marina perguntou, hesitando na entrada da loja. Infelizmente, sim, ele respondeu, não de forma cruel, mas com uma praticidade que a fez se sentir como um projeto a ser ajustado. Na segunda-feira temos um coquetel com alguns investidores japoneses. É importante causar a impressão certa. Uma vendedora loira e impecavelmente vestida se aproximou assim que entraram. Marina notou como seus olhos avaliaram rapidamente sua roupa antes de se concentrar em Eduardo. Senhor Mendes, que prazer revê-lo, a vendedora disse com um sorriso profissional. Em que posso ajudá-lo hoje? Olá, Fernanda. Esta é minha esposa, Marina. Precisamos de um guarda-roupa completo para ela. Eventos sociais, jantares de negócios, ocasiões formais. Fernanda olhou para Marina com renovado interesse, agora notando a aliança de casamento em sua mão esquerda. Claro, será um prazer ajudá-la, senhora Mendes. Vamos ver. Que tal começarmos com alguns vestidos de coquetel? As próximas 2 horas foram uma experiência surreal para Marina. Fernanda trouxe peça após peça. Vestidos, blazers, sapatos, bolsas, tudo em tecidos que Marina nunca havia tocado e com preços que a faziam engolir em seco. Eduardo se sentou em uma poltrona de couro e avaliava cada look com um olhar crítico, mas não desrespeitoso. Este fica muito bem na senhora, Fernanda comentou quando Marina saiu do provador usando um vestido preto de seda. Realça sua silhueta de forma muito elegante. Marina se olhou no espelho triplo e mal reconheceu a própria imagem. O vestido era simples, mas o corte perfeito e o tecido luxuoso transformavam completamente sua aparência. O que acha? Eduardo perguntou, levantando-se para ter uma visão melhor. É lindo, Marina admitiu, passando as mãos pelo tecido macio. Levaremos este, Eduardo disse para Fernanda, que fez anotações em um caderno. Eduardo, você nem perguntou o preço. Marina sussurrou quando Fernanda se afastou para buscar mais opções. Não é importante, ele respondeu simplesmente. O que importa é que você se sinta confortável e adequada. Confortável. Marina refletiu sobre a palavra enquanto experimentava o próximo vestido. Fisicamente, as roupas eram mais confortáveis que qualquer coisa que já havia usado. Mas, emocionalmente, ela se sentia como uma atriz, ensaiando para um papel que não entendia completamente. Marina, Eduardo chamou sua atenção quando ela saiu do provador com um conjunto de blazer e calça em tom neutro. Você está muito tensa. Relaxe. É que tudo isso é muito novo para mim, ela admitiu, ajeitando o blazer que se moldava perfeitamente ao seu corpo. Eu sei, mas você está se saindo muito bem. O comentário a surpreendeu. Era a primeira vez que Eduardo demonstrava algo que se assemelhava à aprovação ou encorajamento. Depois de mais 1 hora, eles saíram da loja com 8 sacolas grandes. Marina calculou mentalmente que Eduardo havia gastado mais naquela manhã
do que sua família ganhava em um ano inteiro. Vamos almoçar, Eduardo sugeriu, caminhando em direção a um restaurante elegante no piso superior do shopping. O restaurante tinha vista para a cidade e mesas bem espaçadas, proporcionando privacidade para conversas. Eduardo pediu vinho e sugeriu pratos que Marina nunca havia experimentado. Posso fazer uma pergunta? Marina disse depois que o garçom trouxe as entradas. Claro. Por que você nunca se casou antes? Quero dizer, de verdade, por amor. Eduardo pausou com o garfo no ar, uma expressão pensativa cruzando seu rosto. Nunca tive tempo para o amor, ele respondeu após um momento. Quando meus pais morreram, eu tinha 24 anos. Herdei uma empresa com sérios problemas financeiros e muitas pessoas dependendo de mim. Nos últimos 8 anos, trabalho em média 12 horas por dia. Mas você nunca se sentiu sozinho? Solidão é um luxo que não posso me dar, Eduardo disse cortando um pedaço de salmão. Quando você tem responsabilidades, aprende a priorizar. Marina observou o homem à sua frente. Pela primeira vez, ela viu algo além da fachada empresarial. Um lampejo de cansaço, talvez até de vulnerabilidade. E você? Ele perguntou, surpreendendo-a. Nunca se apaixonou? Marina sentiu o rosto esquentar. Uma vez, na faculdade. Mas quando a situação da padaria piorou, eu precisei parar de estudar e trabalhar em tempo integral. Não sobrou tempo para relacionamentos. Como se chama ele? Rafael. Ele estava estudando engenharia. Marina sorriu tristemente. Provavelmente já se formou. Deve estar construindo pontes ou projetando edifícios. Sente falta dele? A pergunta era simples, mas carregava um peso que Marina não esperava. Às vezes, mas não do Rafael especificamente. Sinto falta da possibilidade, da esperança de que talvez um dia eu pudesse ter uma vida normal. Eduardo ficou em silêncio por um momento, brincando com a taça de vinho. Marina, eu sei que nossa situação não é normal, mas espero que, pelo menos, possamos ser amigos, companheiros. 2 anos é muito tempo para vivermos como estranhos. Eu gostaria disso, Marina admitiu, mas preciso entender seu mundo primeiro. Hoje, por exemplo, me senti como se estivesse se preparando para uma peça de teatro. Em parte é exatamente isso, Eduardo disse com um sorriso pequeno, mas genuíno. A alta sociedade é muito parecida com teatro. Todos representam papéis, todos seguem roteiros não escritos. A diferença é que o público também está no palco. E qual é o meu papel? A esposa perfeita, elegante, educada, interessada, mas não intrometida. Presente, mas não exigente. Marina assentiu, processando as informações. Parece complicado. É, mas você é inteligente. Vai aprender rapidamente. Quando terminaram o almoço, Eduardo pareceu mais relaxado. Eles conversaram sobre assuntos mais leves, livros, filmes, lugares que cada um gostaria de conhecer. Marina descobriu que Eduardo tinha uma paixão secreta por documentários sobre história antiga, e ele ficou surpreso ao saber que ela lia literatura clássica no tempo livre. Machado de Assis é seu favorito? Ele perguntou, genuinamente interessado. Sim, principalmente Dom Casmurro. Adoro como ele constrói a ambiguidade na narrativa. Interessante. Nunca pensei em literatura dessa forma. Você deveria ler mais ficção, Marina sugeriu, sentindo-se mais à vontade. Ajuda a entender pessoas. E você? Você precisa entender pessoas para fazer negócios, não é? Eduardo a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Você pode estar certa, ele disse finalmente. Quando voltaram para casa, Carmen os recebeu com um sorriso caloroso. Como foram as compras? Muito produtivas, Eduardo respondeu, carregando algumas das sacolas. Marina, você gostaria de descansar antes do jantar? Na verdade, gostaria de ligar para meus pais. Prometei que falaria com eles hoje. Claro, use o telefone do escritório, terá mais privacidade. Marina ligou para a padaria e conversou longamente com os pais. Eles estavam aliviados em saber que Eduardo estava sendo respeitoso e que ela estava se adaptando bem. Não mencionou suas inseguranças ou o quanto se sentia deslocada. Não queria preocupá-los mais do que já estavam. Naquela noite, durante o jantar, Eduardo perguntou: Marina, o que você gostaria de fazer amanhã? É domingo, não tenho compromissos. A pergunta a surpreendeu. Você não precisa se preocupar comigo aos fins de semana, Eduardo.
Sei que você deve ter outras coisas para fazer. Na verdade, não tenho. E pensei que, bem, talvez pudéssemos fazer algo juntos, para praticar nossa parceria. Marina sorriu, o primeiro sorriso genuíno que havia dado desde que se mudara para a casa. Eu gostaria disso. O domingo amanheceu ensolarado em São Paulo, com aquele tipo de luz dourada que fazia até os prédios da cidade parecerem mais bonitos. Marina acordou cedo, ainda não acostumada com o silêncio da casa, tão diferente do barulho constante da padaria e do movimento da Rua da Muca. Ela encontrou Eduardo na cozinha, algo que a surpreendeu. Ele estava de jeans e uma camisa polo azul clara, uma versão mais casual que ela ainda não havia visto. Mais humano, de alguma forma. "Bom dia", ele disse, levantando os olhos de um jornal. "Dormiu bem?" "Sim, obrigada." Você cozinha?" Marina perguntou, notando que ele estava preparando café e havia torradas na mesa. "Algumas coisas básicas. Carmen tem os domingos livres, então aprendi a me virar." Eduardo serviu café para ela. Tinha pensado em levá-la para conhecer alguns lugares da cidade, se tiver interesse. "Que tipo de lugares?" "Bem, você disse que gosta de literatura. Pensei em mostrar a Casa das Rosas, talvez o mercado municipal, depois dar uma volta pelo centro histórico. Nada muito sofisticado", ele disse, quase se desculpando. Marina sorriu. "Eu adoraria. Conheço muito pouco da cidade além do meu bairro." Uma hora depois eles estavam no carro. Dessa vez Eduardo dirigindo um BMW menor, menos chamativo que o sedã de ontem. Marina observou como ele dirigia com confiança pelas ruas paulistanas, navegando pelo trânsito com a facilidade de quem conhecia cada esquina. "Eduardo", ela disse quando pararam no semáforo da Avenida Paulista, "posso perguntar uma coisa que me intriga?" "Claro. Por que você não contratou uma atriz? Seria mais simples, não seria? Alguém que já soubesse representar o papel." Eduardo riu, um som genuíno que Marina ainda não havia escutado. "Pensei nisso, na verdade, mas atrizes são dramáticas, e eu precisava de alguém que fosse real, authentic. Você tem algo que não se pode fingir." "O que é?" "Sinceridade. Você não esconde o que sente. Ontem, no shopping, eu podia ver exatamente o que você estava pensando a cada momento. É refrescante." Marina não sabia se isso era um elogio ou uma crítica. A Casa das Rosas estava mais movimentada do que Eduardo esperava. Famílias passeavam pelos jardins, crianças corriam entre as árvores e havia uma exposição de fotografias antigas de São Paulo no salão principal. "É lindo", Marina murmurou, admirando a arquitetura da mansão histórica. "Imagine as histórias que essas paredes já viram." Eduardo a observou enquanto ela caminhava pelos jardins, notando como seus olhos brilhavam de curiosidade. Ela parava para ler cada placa informativa, tocava delicadamente as flores, perguntava sobre a história de cada cômodo. "Você é muito diferente das mulheres que conheço", ele comentou quando se sentaram em um banco à sombra de uma árvore centenária. "Diferente como? Você se interessa por coisas simples, genuinamente. A maioria das mulheres do meu círculo social só se anima com joias, viagens caras ou fofocas sobre outras pessoas." Marina franziu o senho. "Isso é um pouco preconceituoso, não acha? Talvez elas só não tenham tido a oportunidade de mostrar outros interesses." Eduardo a olhou com surpresa. "Você está me repreendendo?" "Estou fazendo uma observação", Marina respondeu corajosa. "Você não acha que generalizar é perigoso? Principalmente quando se trata de pessoas que você pode não conhecer de verdade?" "Você tem razão", ele admitiu após um momento. "É mais fácil manter as pessoas em categorias simples, menos complicado, mas também menos interessante." Eduardo estudou o rosto de Marina, a sinceridade em seus olhos castanhos, a maneira como ela não se intimidava em expressar sua opinião, mesmo sendo dependente dele financeiramente. "Marina, posso confessar algo?" "Claro. Eu estava errado sobre você. Pensei que seria mais simples, mais previsível, mas você me surpreende. Isso é bom ou ruim?" "Ainda não sei", Eduardo respondeu honestamente. No mercado municipal, Marina ficou encantada com as cores, os aromas e a energia do lugar. Eduardo a observou provar frutas que nunca havia experimentado, conversar com os vendedores sobre receitas e ingredientes, rir quando um papagaio de estimação de um comerciante tentou roubar um pedaço de queijo de sua mão.
Minha mãe adoraria este lugar, Marina comentou, admirando as especiarias coloridas de uma barraca. Ela sempre dizia que a alma de uma cidade está em seus mercados. Sua mãe parece ser uma mulher sábia. Ela e meu pai, eles se casaram por amor. Foram vizinhos a vida inteira, namoraram desde adolescentes. Meu pai costuma dizer que sabia que se casaria com ela desde os 15 anos. Eduardo ficou em silêncio, processando a informação. Deve ser confortante ter essa certeza. Ou assustador, Marina reflexionou. Imagine se descobrir que estava errado. Você acredita em amor à primeira vista? A pergunta pegou Marina desprevenida. Eu não sei. Acredito em conexão instantânea, talvez. Mas amor verdadeiro, acho que precisa ser construído, dia após dia, como uma empresa. Eduardo murmurou mais para si mesmo. Como uma amizade. Marina corrigiu suavemente. Eles almoçaram em um restaurante no próprio mercado, dividindo um sanduíche de mortadela gigante que Marina insistiu em experimentar. Eduardo, que normalmente só frequentava restaurantes sofisticados, descobriu que a comida simples tinha um sabor que há muito havia esquecido. Conte-me sobre seus pais, Marina pediu enquanto comiam. Eduardo hesitou. Raramente falava sobre sua família, mas algo no jeito aberto de Marina o encorajava a compartilhar. Meu pai, Roberto, era um visionário. Construiu a empresa do zero, começou com uma pequena metalúrgica e transformou em um conglomerado. Minha mãe, Helena, era professora de piano. Eles se conheceram quando ele estava tentando impressionar uma namorada com aulas de música. E se apaixonaram. Ele se apaixonou pela professora e esqueceu completamente da namorada. Eduardo sorriu, uma expressão nostálgica cruzando seu rosto. Minha mãe sempre dizia que foi a música que os uniu, mas que foi o riso que os manteve juntos. Eles riram muito? Constantemente. Nossa casa era sempre cheia de música e gargalhadas. Meus pais tinham essa leveza. Mesmo quando os negócios estavam difíceis, eles encontravam motivos para rir. Marina notou como a voz de Eduardo ficou mais suave, mais humana ao falar dos pais. Como eles morreram. Acidente de carro. Voltavam de uma segunda lua de mel. Eles faziam isso todos os anos, uma viagem só dos dois. Eu estava terminando a faculdade nos Estados Unidos quando recebi a ligação. Sinto muito, Eduardo. Foi há 8 anos. Às vezes ainda pego o telefone para ligar para eles quando algo bom acontece nos negócios. Eduardo parou de comer, perdido em lembranças. Eles se orgulhariam da empresa hoje, mas acho que ficariam tristes com o que me tornei. O que você quer dizer? Eles eram pessoas calorosas, sociáveis, adoravam receber amigos em casa, fazer festas, viajar com outras famílias. Eu me tornei fechado, focado apenas no trabalho. Marina estendeu a mão e tocou levemente o braço de Eduardo. Talvez você só precise reaprender. Como andar de bicicleta, você nunca esquece completamente. Eduardo olhou para a mão dela em seu braço. Era a primeira vez que Marina o tocava espontaneamente, sem formalidade. O gesto era simples, mas carregado de compaixão genuína. Marina, ele disse suavemente, obrigado. Pelo quê? Por me lembrar de que existem pessoas boas no mundo. O resto da tarde passou rapidamente. Eles caminharam pelo centro histórico, visitaram a Catedral da Sé, tomaram café em um pequeno bistrô que Eduardo nunca havia notado antes, apesar de passar por ali diariamente a caminho do escritório. Você conhece São Paulo melhor que eu, Eduardo comentou enquanto voltavam para casa. E eu nasci aqui. Você conhece o São Paulo dos negócios. Eu conheço o São Paulo das pessoas. E qual é a diferença? O São Paulo dos negócios é vertical. Prédios, escritórios, salas de reunião. O São Paulo das pessoas é horizontal. Ruas, praças, mercados, casas. Os dois existem ao mesmo tempo, mas raramente se encontram. Eduardo refletiu sobre as palavras de Marina. E hoje? Hoje eles se encontraram, ela sorriu. Quando chegaram em casa, o sol estava se pondo, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. Eduardo estacionou o carro na garagem e ficou sentado por um momento, sem fazer menção de sair. Marina, ele disse finalmente, eu gostei de hoje. Eu também. Gostaria de fazer isso mais vezes, explorar a cidade juntos. Gostaria muito. Eduardo assentiu como se tivesse tomado uma decisão importante. Ótimo. Amanhã é segunda-feira e temos nosso primeiro evento social juntos.
Você está pronta? Marina respirou fundo. Acho que sim. Pelo menos agora sinto que conheço você um pouco melhor. Isso deve ajudar a representar melhor. Marina, Eduardo disse, virando-se para olhá-la diretamente. Não quero que você represente. Quero que você seja você mesma. Mas você disse que precisava de uma esposa perfeita, elegante. Eu disse isso porque achei que era o que eu queria. Mas hoje percebi que o que eu realmente preciso é de alguém real ao meu lado. Alguém que me lembre de quem eu costumava ser. Marina sentiu algo se mexer em seu peito. Uma sensação estranha, como se algo que estava adormecido estivesse começando a despertar. Eduardo, ela disse suavemente, quem você costumava ser? Alguém que acreditava que trabalho e vida pessoal podiam coexistir. Alguém que achava que construir relacionamentos era tão importante quanto construir empresas. Alguém que... Ele hesitou. Alguém que ainda acreditava no amor. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Marina olhou para o homem ao seu lado. Cabelos ligeiramente despenteados pelo vento, olhos azuis menos frios que de costume, uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Talvez, ela disse finalmente, você não tenha perdido essa pessoa. Talvez ela só esteja hibernando. Eduardo sorriu. Não o sorriso polido dos negócios, mas algo mais verdadeiro. Talvez você esteja certa. Faz parte sutin chimsiras. Segunda-feira chegou mais rápida do que Marina gostaria. Ela acordou cedo, com os nervos à flor da pele, sabendo que seria testada em um mundo completamente novo. O coquetel com os investidores japoneses seria sua primeira aparição pública, como a esposa de Eduardo Mendes. Carmen havia preparado tudo meticulosamente. O vestido preto de seda que haviam comprado no sábado estava passado e pendurado no armário junto com sapatos, bolsa e joias discretas, mas elegantes, que Eduardo havia insistido em comprar. Você está nervosa, querida? Carmen perguntou, trazendo uma xícara de chá de camomila para Marina. Apavorada seria uma palavra mais precisa, Marina admitiu, tentando sorrir. O senhor Eduardo é um bom homem. Ele não a deixará sozinha lá. E você é mais forte do que imagina. Eduardo apareceu na cozinha às 7 da manhã, impecavelmente vestido para mais um dia de trabalho. Ele notou imediatamente a tensão no rosto de Marina. Está tudo bem? Ele perguntou, servindo café. Só um pouco nervosa, Marina confessou. Eduardo se sentou ao lado dela, uma proximidade física que ainda era nova para ambos. Marina, escute. Essa noite não é sobre você impressionar ninguém. É sobre nós parecermos confortáveis juntos, naturais. Você não precisa conhecer os detalhes dos negócios ou ter opiniões sobre investimentos. Apenas seja educada, sorria quando apropriado e me deixe conduzir as conversas comerciais. E se eu disser algo errado? Não vai dizer. Você é inteligente e observadora. Confie em seus instintos. Marina assentiu, tentando absorver a confiança que Eduardo demonstrava nela. Preciso ir ao escritório agora, mas volto às 5 para nos prepararmos. O evento começa às 7. Depois que Eduardo saiu, Marina passou o dia tentando se distrair. Leu, organizou suas coisas, conversou com Carmen sobre receitas, mas sua mente sempre voltava para a noite que se aproximava. Às 3 da tarde, recebeu uma ligação de Luciana, a secretária de Eduardo. Senhora Mendes, sou Luciana, assistente do seu marido. Ele pediu para eu ligar e confirmar alguns detalhes sobre esta noite. Senhora Mendes. Marina ainda não havia se acostumado com o novo sobrenome. Claro, Luciana. O evento é no Copacabana Palace Hotel, salão principal. Chegada prevista para as 7h15. O senhor Eduardo sempre chega um pouco após o horário oficial. É uma questão de protocolo empresarial. Você tem alguma pergunta? Na verdade, você poderia me contar um pouco sobre as pessoas que estarão lá? Não quero parecer completamente perdida. Luciana riu carinhosamente. Claro, os principais convidados serão o Sr. Takeshi Yamamoto e sua esposa, Yuki. Eles são os investidores principais. Muito educados, mas formais. A senhora Yamamoto fala português razoavelmente bem, então você pode conversar com ela. Também estarão presentes alguns outros empresários brasileiros. O Sr. Carlos Andrade, da construtora Andrade, a senhora Patrícia Lombardi, da Lombardi Cosméticos,
Marina tomou notas mentalmente, grata pela consideração de Luciana. Às 5 em ponto, Eduardo chegou em casa, parecendo mais tenso que de costume. Como foi seu dia? Marina perguntou. Complicado. Alguns números não bateram como esperávamos, mas nada que não possamos resolver. Eduardo afrouxou a gravata. E você, como está se sentindo? Melhor. Luciana me ajudou muito. Me contou sobre os convidados. Ótimo, ela é muito eficiente. Eduardo pausou. Marina, preciso te pedir uma coisa. Esta noite vamos ter que demonstrar alguma intimidade. Nada exagerado, mas talvez eu segure sua mão ou toque seu braço. É esperado entre casais. Marina sentiu o rosto esquentar. Claro, eu entendo. E talvez você possa me chamar de amor ou querido algumas vezes, apenas para manter as aparências. Certo. Eduardo notou o desconforto dela. Marina, se isso for muito difícil... Não, está tudo bem, é parte do acordo, não é? Às 6h30, Marina estava pronta. O vestido de seda preta a transformava completamente. Ela se movia com uma elegância que não sabia possuir. Eduardo, esperando na sala, ficou genuinamente impressionado quando ela desceu as escadas. Você está perfeita, ele disse. E pela primeira vez, não soou como uma avaliação comercial, mas como um elogio sincero. Obrigada. Você também está muito elegante. O trajeto até o hotel foi silencioso, ambos perdidos em seus próprios pensamentos. Marina observava a cidade através da janela, tentando acalmar os nervos. Eduardo verificava mensagens no celular, mas ela notou que ele não estava realmente lendo, apenas tentando se distrair. Eduardo, ela disse quando chegaram ao hotel, estamos nisso juntos, certo? Ele olhou para ela e assentiu. Juntos. O Copacabana Palace estava deslumbrante, com suas luzes douradas e decoração clássica. Marina nunca havia estado em um lugar tão sofisticado. Quando saíram do carro, Eduardo ofereceu o braço e ela o aceitou, tentando parecer natural. Respire, ele murmurou enquanto caminhavam em direção ao salão principal. Você pertence aqui tanto quanto qualquer outra pessoa. O salão estava cheio de pessoas elegantemente vestidas, conversando em pequenos grupos com taças de champanhe nas mãos. Marina reconheceu imediatamente o Sr. Yamamoto e sua esposa, pelos quais Eduardo se dirigiu após cumprimentar alguns conhecidos. Sr. Yamamoto, Senhora Yamamoto. Eduardo cumprimentou com uma leve reverência. Gostaria de apresentar minha esposa, Marina. Muito prazer, Marina disse, imitando a reverência discreta que havia visto Eduardo fazer. O prazer é nosso, Senhora Mendes, respondeu o Sr. Yamamoto em português cuidadoso. Eduardo nos falou muito sobre você. Espero que coisas boas. Marina respondeu com um sorriso genuíno, ganhando uma risada educada do casal japonês. A conversa fluiu melhor do que Marina esperava. A Sra. Yamamoto mostrou-se interessada em conhecer mais sobre o Brasil. E Marina se viu contando histórias sobre São Paulo, sobre a diversidade cultural da cidade, sobre pequenos lugares que valiam a pena visitar. Sua esposa é encantadora, Eduardo, comentou o Sr. Yamamoto, e muito conhecedora de sua cidade. Ela me ensina algo novo sobre São Paulo todos os dias, Eduardo respondeu, e Marina notou que ele parecia genuinamente orgulhoso. Durante a noite, Eduardo cumpriu sua promessa de não deixá-la sozinha, mas Marina descobriu que não precisava tanto de proteção quanto imaginara. Sua sinceridade natural e curiosidade genuína sobre as pessoas faziam com que as conversas fluíssem naturalmente. Marina, disse Patrícia Lombardi, a empresária de cosméticos, Eduardo me contou que você estava estudando administração. Tem interesse em trabalhar na área? Tenho, sim. Na verdade, sempre tive curiosidade sobre como empresas são construídas, como se mantém a qualidade enquanto se cresce. Marina percebeu que tinha a atenção de várias pessoas ao redor, incluindo Eduardo, que a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. É interessante você mencionar isso, interveio Carlos Andrade. É exatamente o desafio que enfrentamos na construção civil, crescer mantendo os padrões. Imagino que seja ainda mais complicado na construção, Marina respondeu pensativa, porque vocês não podem controlar todas as variáveis, clima, fornecedores, regulamentações que mudam. Exatamente. Andrade pareceu genuinamente impressionado. Você já trabalhou na área? Não, mas ajudei meus pais com uma pequena empresa.
Os princípios básicos são os mesmos, independente do tamanho, não é? Eduardo tocou levemente o braço de Marina, um gesto que parecia natural para os observadores, mas que ela reconheceu como aprovação. Mais tarde, quando estavam voltando para casa, Eduardo estava visivelmente mais relaxado. "Como você se sente?" ele perguntou. "Surpresa", Marina admitiu. "Pensei que seria muito mais difícil. Você foi perfeita. Melhor que perfeita. Você foi você mesma." "Se isso funcionou?" "Yamamoto me procurou no final da noite. Disse que ficou impressionado não apenas com os números do projeto, mas com nós, com nossa parceria." Marina sorriu. "Então, missão cumprida?" "Mais que isso", Eduardo disse, virando-se para olhá-la. "Marina, você percebeu que não representou um papel esta noite? Você simplesmente brilhou." "Eu me diverti", ela confessou. "Não esperava isso. Nem eu." Quando chegaram em casa, ambos pareciam diferentes, mais próximos de alguma forma. Eduardo ajudou Marina a descer do carro, um gesto cortês que se tornara mais natural. "Eduardo", Marina disse quando chegaram à porta de casa. "Obrigada." "Pelo quê?" "Por confiar em mim, por me deixar ser eu mesma." Eduardo ficou parado por um momento, estudando o rosto dela iluminado pela luz suave da entrada. "Marina", ele disse finalmente, "acho que sou eu quem deveria agradecer." "Por quê?" "Por me lembrar de que negócios podem ser pessoais. E que isso não é necessariamente uma coisa ruim." Naquela noite, Marina deitou em sua cama com um sentimento estranho no peito. Não era mais a sensação de ser uma estranha em casa alheia. Pela primeira vez desde o casamento, ela se sentia parte de algo. Do outro lado do corredor, Eduardo também estava acordado, pensando na noite que havia passado. Pela primeira vez em anos, um evento social não havia sido apenas trabalho. Havia sido agradável. E tudo isso por causa da mulher que dormia no quarto ao lado. Uma mulher que estava começando a mudar sua vida de formas que ele ainda não compreendia completamente. 3 semanas haviam se passado desde o coquetel no Copacabana Palace e a rotina da casa havia se estabelecido de forma surpreendentemente natural. Marina acordava cedo, tomava café com Eduardo quando ele estava em casa e passava os dias estudando. Havia conseguido transferir seus créditos para uma universidade particular próxima, algo que Eduardo havia facilitado sem que ela precisasse pedir. Naquela manhã de quinta-feira, Marina estava na biblioteca da casa, cercada de livros de administração, quando Carmen apareceu na porta com uma expressão preocupada. "Marina, querida, você pode vir à cozinha? Preciso falar com você." Marina seguiu Carmen, notando sua agitação. "O que aconteceu?" "É sobre o senhor Eduardo. Ele chegou em casa ontem às 2 da manhã e hoje saiu sem tomar café. Está trabalhando demais, mesmo para os padrões dele." Marina franziu o senho. Nas últimas semanas, ela havia notado que Eduardo parecia mais tenso, chegando cada vez mais tarde e saindo cada vez mais cedo. "Você sabe o que está acontecendo no trabalho?" "Não exatamente, mas ontem ele recebeu várias ligações e eu ouvi ele falando alto ao telefone. Algo sobre problemas com fornecedores e prazos impossíveis." Marina sentiu uma pontada de preocupação. Embora ainda fosse um casamento de conveniência, Eduardo havia se tornado importante para ela. Mais que um patrão ou um conhecido. Talvez um amigo, ou algo que ela ainda não sabia como definir. "Carmen, você acha que eu deveria fazer alguma coisa? Você é a esposa dele, querida. Se não você, quem?" A palavra esposa ainda soava estranha, mas Marina entendeu o que Carmen queria dizer. Ela tinha um papel ali, uma responsabilidade que ia além do contrato. Naquela noite, Marina esperou Eduardo na sala de estar. Eram quase 11 da noite quando ela ouviu a chave na porta. Ele entrou parecendo exausto, a gravata torta, os cabelos desarrumados. "Marina?" Ele pareceu surpreso ao vê-la. "Por que ainda está acordada?" "Estava preocupada. Você tem chegado muito tarde." Eduardo afrouxou a gravata completamente e se jogou na poltrona em frente ao sofá onde Marina estava. "Só alguns problemas no trabalho. Nada que não possa resolver." "Quer conversar sobre isso?" Eduardo a olhou com uma expressão cansada. "Não quero incomodá-la com questões de negócios." "Eduardo", Marina disse suavemente, "somos parceiros, lembra? Pelo menos foi o que você disse. Parceiros dividem problemas." Ele ficou em silêncio por um longo momento,
estudando o rosto dela. Marina podia ver o cansaço em seus olhos, mas também algo mais, uma solidão que ele carregava como um peso constante. É um projeto grande, ele começou finalmente. Construção de um complexo industrial. O maior contrato da empresa em 5 anos, mas está tudo dando errado. Fornecedores atrasando, problemas ambientais que não previmos, custos aumentando. E se vocês não conseguirem cumprir? Perdemos não só esse contrato, mas provavelmente mais 3 que dependem da nossa reputação. Eduardo esfregou os olhos. E demito pelo menos 50 funcionários. Marina processou a informação. 50 famílias. Exato. 50 famílias que dependem de mim para sobreviver. Eduardo, você já considerou pedir ajuda? Consultorias especializadas, outros empresários que passaram por situações similares? Já tentei. Mas o prazo é muito apertado e... Ele hesitou. E eu sempre resolvi tudo sozinho. Desde que meus pais morreram, sempre foi assim. Eu contra o mundo. Marina se levantou e foi até a cozinha, voltando com uma xícara de chá quente. Ela a entregou a Eduardo e se sentou no braço da poltrona dele, mais próxima do que costumavam ficar. Eduardo, você já pensou que talvez essa seja exatamente a hora de não fazer tudo sozinho? O que quer dizer? Você tem uma equipe, tem sócios, tem pessoas que confiam em você. Talvez seja a hora de confiar nelas também. Eduardo bebeu o chá lentamente, refletindo sobre as palavras de Marina. Sabe, ele disse após um momento, meus pais sempre tomavam decisões difíceis juntos. Meu pai era o visionário, mas minha mãe era quem via os detalhes práticos. Ela sempre dizia que 2 pontos de vista eram melhores que um, mesmo quando discordavam. Ela tinha razão. Tenho uma reunião importante amanhã com todos os departamentos envolvidos no projeto. Estava planejando chegar lá com todas as respostas, como sempre faço. E se você chegasse lá com as perguntas certas em vez das respostas? Eduardo olhou para Marina com uma expressão de surpresa. Explique. Bem, você é o líder, mas isso não significa que precisa ter todas as soluções. Que tal se você reunisse todo mundo e dissesse: pessoal, estamos numa situação difícil. Vocês são os especialistas em suas áreas. Como vocês acham que podemos resolver isso juntos? Isso mostraria fraqueza. Ou mostraria liderança real? Qual você acha que é mais eficaz? Um chefe que impõe soluções ou um líder que constrói soluções com sua equipe? Eduardo ficou em silêncio, absorvendo a perspectiva de Marina. Era uma abordagem completamente diferente de tudo que havia aprendido nos últimos 8 anos. Marina, ele disse finalmente, de onde você tira essas ideias? Da padaria dos meus pais. Ela sorriu. Quando as coisas ficavam difíceis, meu pai não tentava resolver tudo sozinho. Ele sentava comigo, com minha mãe, às vezes até com clientes antigos que se tornaram amigos. Todo mundo dava opinião, todo mundo ajudava a pensar. As melhores soluções sempre vinham dessas conversas. Mas uma padaria familiar é muito diferente de uma empresa multinacional. Os princípios são os mesmos, Eduardo. Pessoas são pessoas, problemas são problemas e soluções são soluções. O tamanho muda, mas a essência é a mesma. Eduardo terminou o chá e colocou a xícara na mesa de centro. Pela primeira vez em semanas, seus ombros pareciam menos tensos. Você sabe que me ajudou mais nestes 15 minutos do que qualquer consultor conseguiu em 3 semanas. Talvez porque eu não estou tentando impressioná-lo, só estou tentando ajudar. Eduardo olhou para Marina. Cabelos soltos caindo sobre os ombros, vestindo um pijama simples de algodão sem maquiagem, mas com os olhos brilhando de sinceridade. Era tão diferente das mulheres sofisticadas e calculistas que conhecia. Marina, ele disse suavemente, quando foi a última vez que alguém se preocupou comigo, de verdade, não por interesse ou obrigação? A pergunta pegou Marina desprevenida. Eduardo, não, é sério. Quando foi a última vez que alguém perguntou como eu estava passando sem querer algo em troca? Marina pensou por um momento. Quando foi a última vez que você deixou alguém se preocupar com você? A pergunta atingiu Eduardo como um soco no estômago. Ele percebeu que nos últimos anos havia construído muros tão altos ao redor de si mesmo que ninguém conseguia se aproximar o suficiente para se importar. Acho que faz muito tempo, ele admitiu. Bem, agora você tem alguém se preocupando. Marina disse simplesmente. Pode não ser o tipo de casamento que você esperava, mas somos uma família,
E famílias se preocupam umas com as outras. Família. A palavra ecoou na mente de Eduardo. Quando foi a última vez que se sentira parte de uma família? Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você sente falta do Rafael? Do que vocês tinham? Marina considerou a pergunta cuidadosamente. Sinto falta da ideia do Rafael, do que eu imaginava que poderia ser. Mas honestamente acho que o que eu sentia por ele era mais possibilidade do que amor real. Como assim? Era jovem, ele era minha primeira paixão. Eu estava apaixonada pela ideia de estar apaixonada, se isso faz sentido. Agora, mais velha, percebo que amor real é diferente. Como é o amor real? Marina corou levemente. Acho que amor real é quando você se importa com o bem-estar de alguém, tanto quanto com o seu próprio. Quando a felicidade da pessoa se torna importante para você, mesmo que isso não te beneficie diretamente. Eduardo processou as palavras em silêncio. E você sente isso por alguém? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de significados não ditos. Marina olhou para Eduardo, cabelos desarrumados, gravata jogada no colo, olhos azuis vulneráveis, de uma forma que ela raramente via. Eduardo, ela disse suavemente, acho que estou aprendendo o que isso significa. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era desconfortável ou cheio de tensão. Era o tipo de silêncio onde duas pessoas se reconhecem, onde algo importante é comunicado sem palavras. Marina, Eduardo disse finalmente, obrigado, por tudo, por se importar. Não precisa agradecer. Preciso sim, porque você me lembrou de algo que eu havia esquecido. O quê? Que não preciso carregar o mundo sozinho. Marina sorriu e Eduardo se surpreendeu pensando que era o sorriso mais bonito que já havia visto. Agora vá dormir, ela disse levantando-se. Amanhã você tem uma reunião importante e vai precisar estar descansado para liderar sua equipe. Marina? Sim? Boa noite e obrigado por me esperar acordada. Boa noite, Eduardo. Enquanto Marina subia as escadas, Eduardo permaneceu na poltrona por mais alguns minutos, refletindo sobre a conversa. Pela primeira vez em meses, sentia-se esperançoso sobre o projeto no trabalho. Mas, mais importante, pela primeira vez em anos, não se sentia sozinho. No andar de cima, Marina se preparava para dormir, mas sua mente estava agitada. A conversa com Eduardo havia mudado algo entre eles. Uma barreira havia caído, uma intimidade nova havia surgido. E pela primeira vez desde o casamento, Marina se perguntou se talvez, apenas talvez, aquilo pudesse se tornar algo mais que um acordo comercial. Hoje, a sexta-feira, chegou com chuva torrencial, mas Eduardo acordou com mais energia do que havia sentido em semanas. A conversa com Marina na noite anterior havia mudado algo em sua perspectiva, e ele estava ansioso para aplicar sua nova abordagem na reunião com a equipe. Marina encontrou-o na cozinha, tomando café e revisando documentos, mas sua postura era diferente, menos tensa, mais confiante. Bom dia, ela disse, servindo-se de café. Como está se sentindo? Otimista, Eduardo respondeu, e Marina notou que ele realmente parecia diferente. Queria te agradecer novamente pela conversa de ontem. Como foi a reunião? Ainda é daqui a 2 horas, mas já mudei completamente minha abordagem. Em vez de chegar lá com um plano rígido, vou apresentar o problema e pedir para todo mundo colaborar com soluções. Marina sorriu. Tenho certeza de que vai dar certo. Eduardo hesitou por um momento, então disse, Marina, você gostaria de ir comigo para a reunião? Sim, sei que é incomum, mas você me trouxe uma perspectiva diferente ontem. Talvez sua presença pudesse ajudar a equipe a pensar fora da caixa também. Marina ficou surpresa. Eduardo, eu não entendo nada de construção ou negócios industriais. Exatamente. Às vezes é melhor ter alguém de fora fazendo as perguntas que ninguém pensa em fazer. Você tem certeza? Não vai parecer estranho para sua equipe? Talvez, mas estou disposto a tentar coisas novas. 1h30 depois, Marina estava no elevador do prédio comercial onde ficava a empresa de Eduardo. Nervosa, mas curiosa. Ela usava um dos conjuntos que haviam comprado. Calça social e blazer em tom neutro, tentando parecer profissional. Relaxe, Eduardo disse, notando sua tensão. Você não precisa impressionar ninguém.
Apenas seja você mesma. O escritório era moderno e eficiente, com vista panorâmica da cidade. Marina foi apresentada à equipe, engenheiros, arquitetos, gerentes de projeto, todos parecendo curiosos, mas educados com a presença da esposa do chefe. Pessoal, Eduardo começou quando todos se acomodaram na sala de reuniões. Vocês conhecem os problemas que estamos enfrentando no projeto Ibirapuera. Hoje, em vez de eu vir aqui com soluções prontas, quero ouvir vocês, quero que pensemos juntos. Marina observou as expressões de surpresa ao redor da mesa. Claramente, essa não era a abordagem usual de Eduardo. Senhor Mendes, disse Roberto, o engenheiro-chefe, o senhor quer que nós sugerimos soluções? Quero que vocês me digam onde vocês acham que estão os verdadeiros gargalos. Não o que acham que eu quero ouvir, mas o que vocês realmente observaram no campo. O que se seguiu foi a reunião mais produtiva que Eduardo havia tido em meses. Cada membro da equipe começou a compartilhar observações que haviam guardado para si, problemas que haviam notado, mas não mencionado, ideias que haviam tido, mas acharam que não seriam bem-vindas. Marina permaneceu em silêncio durante a maior parte da discussão, mas observava atentamente. Em determinado momento, ela levantou a mão timidamente. Com licença, ela disse. Posso fazer uma pergunta? Todos se voltaram para ela. Eduardo acenou encorajadoramente. Vocês falaram muito sobre problemas técnicos e de fornecedores, mas alguém conversou com as pessoas que vão trabalhar nesse complexo industrial? Os futuros funcionários? Como assim? Perguntou Ana, a arquiteta responsável pelo projeto. Bem, vocês estão construindo um lugar onde pessoas vão passar 8 horas por dia. Elas sabem o que está sendo construído? Têm sugestões? Preocupações que poderiam ser resolvidas agora em vez de depois? Roberto franziu o senho. Senhora Marina, com todo respeito, nós seguimos todas as normas técnicas. Não estou questionando a competência técnica. Marina interrompeu suavemente. Estou perguntando sobre a perspectiva humana. Na padaria dos meus pais, sempre que fazíamos uma reforma, perguntávamos aos clientes regulares o que eles achavam que poderia melhorar. Às vezes, eles notavam coisas que nós, por estarmos muito próximos, não víamos. Eduardo se inclinou para a frente, interessado. Continue. Bem, se vocês estão tendo problemas com prazos e fornecedores, talvez algumas das soluções venham das pessoas que vão usar o espaço. Talvez elas tenham ideias sobre materiais alternativos, ou layouts mais eficientes, ou até mesmo contatos de fornecedores locais que vocês não conhecem. Houve um momento de silêncio. Então Ana disse lentamente, na verdade, a empresa cliente menciona que tem um fornecedor de materiais sustentáveis que eles gostariam de usar, mas nós dissemos que nosso cronograma não permitia mudanças. E qual seria o impacto se usássemos esse fornecedor? Eduardo perguntou. Provavelmente reduziria custos em 15% e melhoraria nosso cronograma em 2 semanas, Roberto admitiu. Por que não consideramos isso antes? Porque sempre fizemos do nosso jeito. Eduardo olhou ao redor da mesa. Que outras sugestões do cliente nós descartamos automaticamente? O que se seguiu foi uma lista surpreendentemente longa de ideias e sugestões que haviam sido rejeitadas por serem diferentes do padrão. Marina observava Eduardo liderar a discussão com uma energia renovada, fazendo perguntas em vez de dar ordens, ouvindo em vez de apenas falar. 2 horas depois, quando a reunião terminou, a equipe havia desenvolvido um plano completamente novo, mais eficiente, mais barato e com um cronograma mais realista. Marina, Eduardo disse quando ficaram sozinhos na sala, você salvou o projeto. Eu não fiz nada, só fiz uma pergunta. A pergunta certa, a pergunta que ninguém havia pensado em fazer. No caminho de volta para casa, Eduardo estava visivelmente mais leve. Sabe, ele disse, meu pai sempre dizia que as melhores ideias vinham de conversas informais na hora do café, que ele aprendia mais em 5 minutos conversando com um funcionário da linha de produção do que em horas de relatórios. Você lembrou disso hoje? Lembrei de muitas coisas hoje, principalmente que eu havia me tornado exatamente o tipo de chefe que meu pai detestava, alguém que para de ouvir. Marina sorriu. E agora? Agora vou tentar ser o tipo de líder que meus pais ficariam orgulhosos. Eles pararam no semáforo e Eduardo se virou para olhar Marina. Marina, posso te contar algo? Claro.
Hoje, vendo você na reunião, fazendo perguntas inteligentes, trazendo uma perspectiva nova, eu me senti orgulhoso. Orgulhoso? Orgulhoso de estar casado com você. Mesmo que seja. Bem, mesmo considerando as circunstâncias do nosso casamento. Marina sentiu o coração acelerar. Eduardo, eu sei que nosso acordo é temporário. Eu sei que isso é apenas business para nós dois. Mas queria que você soubesse que você se tornou importante para mim. Como pessoa. Como parceira de verdade. O semáforo abriu, mas Eduardo não se moveu imediatamente. Eles se olharam por um momento carregado de significados não ditos. Você também se tornou importante para mim. Marina admitiu suavemente. Marina, preciso te contar algo mais. O quê? Eduardo respirou fundo. O contrato que fizemos, ele não especifica que precisamos viver como estranhos. Só especifica que é um casamento de 2 anos sem expectativas românticas. E eu estou começando a questionar essa parte sobre expectativas românticas. Marina sentiu como se o ar tivesse sido sugado do carro. Eduardo, o que você está dizendo? Estou dizendo que talvez seja possível que um casamento que começou como negócio se torne algo mais, se ambas as partes quiserem. E você quer? Eduardo finalmente acelerou quando os carros atrás começaram a buzinar, mas sua voz permaneceu firme. Marina, eu acho que estou me apaixonando por você. A confissão ecoou no espaço entre eles. Marina sentiu o coração bater tão forte que tinha certeza de que Eduardo podia ouvir. Eduardo, você não precisa responder agora, ele disse rapidamente. Eu precisava que você soubesse. Precisava ser honesto sobre o que estou sentindo. O resto do trajeto foi feito em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas, processando uma mudança fundamental em sua relação. Quando chegaram em casa, Carmen os recebeu com um sorriso radiante. Como foi a reunião? Muito bem, Carmen, Eduardo respondeu. Marina foi fundamental para a solução. Que maravilha! Eu sempre soube que vocês dois formariam uma boa equipe. Depois do jantar, Eduardo se retirou para o escritório para fazer algumas ligações relacionadas às mudanças decididas na reunião. Marina subiu para seu quarto, mas não conseguia se concentrar em nada. As palavras de Eduardo ecoavam em sua mente. Eu acho que estou me apaixonando por você. Ela se olhou no espelho e se fez a pergunta que estava evitando há semanas. O que ela sentia por Eduardo? Não era mais apenas gratidão pela ajuda financeira. Não era apenas respeito por sua inteligência e dedicação. Era algo mais profundo, mais complexo. Ela se importava com ele. Preocupava-se com seu bem-estar. Sentia-se orgulhosa de seus sucessos. Queria estar presente nos momentos difíceis. E quando ele sorria, realmente sorria, não o sorriso profissional dos negócios, ela sentia algo se mexer no peito, uma sensação de calor que não tinha nada a ver com gratidão ou amizade. Marina se sentou na beira da cama e enfrentou a verdade que estava tentando negar. Ela também estava se apaixonando por Eduardo. A questão agora era: o que fazer com essa descoberta? O fim de semana chegou carregado de uma tensão diferente. Depois da confissão de Eduardo na sexta-feira, tanto ele quanto Marina pareciam estar pisando em ovos, navegando cuidadosamente ao redor do elefante na sala que era a mudança fundamental em seus sentimentos. No sábado de manhã, Marina encontrou Eduardo na cozinha preparando panquecas, algo que ela nunca o havia visto fazer antes. Bom dia, ela disse tentando soar natural. Bom dia, pensei em fazer algo especial para o café da manhã. Eduardo respondeu sem olhar diretamente para ela. Espero que goste de panquecas. Adoro. Eles comeram em um silêncio que oscilava entre confortável e tenso. Marina notou que Eduardo parecia estar escolhendo cuidadosamente suas palavras, como se temesse dizer algo que pudesse assustá-la. Marina, ele disse finalmente, sobre o que conversamos ontem. Eduardo, você não precisa... Preciso sim. Quero que você saiba que não espero nada de você. Não vou pressionar, não vou mudar nosso acordo. Apenas quis ser honesto. Marina colocou o garfo no prato e finalmente olhou diretamente para ele. E se eu disser que também estou confusa sobre o que sinto? Eduardo parou de comer. Como assim? Quando nos casamos, eu tinha tudo muito claro na cabeça. Era um acordo comercial, 2 anos.
Cada um seguiria sua vida depois. Mas agora, ela hesitou. Agora? Agora você não é mais um estranho. Você é alguém que me importo. Alguém com quem me preocupo. E isso muda tudo. Eduardo se inclinou ligeiramente em direção a ela. Muda como? Muda porque agora preciso decidir se quero que isso continue sendo apenas um acordo ou se quero tentar algo real. E o que você quer? Marina respirou fundo. Era o momento da verdade. Quero tentar, ela disse suavemente. Mas tenho medo. Medo de quê? Medo de que seja apenas gratidão da minha parte. Medo de que você se canse de mim quando a novidade passar. Medo de que eu não seja suficiente para o seu mundo. As palavras saíram rapidamente, como se ela tivesse guardado essas preocupações por muito tempo. Eduardo estendeu a mão e tocou a dela sobre a mesa. Marina, escute. Primeiro, o que sinto por você não tem nada a ver com gratidão ou novidade. Segundo, meu mundo só faz sentido com você nele. E terceiro, ele pausou, escolhendo as palavras. Você não é pouca coisa para lugar nenhum. Você é extraordinária. Marina sentiu os olhos marejarem. Eduardo, que tal se fizéssemos isso devagar? Ele sugeriu. Sem pressão, sem expectativas irreais. Apenas vendo onde isso nos leva. Como seria devagar? Eduardo sorriu, aquele sorriso genuíno que Marina havia aprendido a valorizar. Que tal começarmos com um encontro de verdade? Não um evento social, não um compromisso de negócios. Apenas nós dois fazendo algo que ambos gostamos. Isso parece nice. Marina sorriu de volta. Ótimo. O que você gostaria de fazer? Marina pensou por um momento. Sabe o que eu sempre quis fazer em São Paulo, mas nunca tive oportunidade? O quê? Visitar o Mercado das Flores no CEAGESP de madrugada. Minha mãe sempre falou sobre como é mágico ver toda aquela beleza sendo distribuída pela cidade, quando o resto do mundo ainda está dormindo. Eduardo piscou, surpreso. Mercado das Flores às 4 da manhã? Eu sei que é estranho. Não é estranho. É perfeito. Completamente diferente de qualquer coisa que já fiz. Você toparia? Marina, eu toparia ir à lua com você se você pedisse. O comentário fez Marina corar, mas também a fez sorrir. Então é um encontro? É um encontro. Na manhã de domingo, às 3:30 da madrugada, Eduardo estava batendo suavemente na porta do quarto de Marina. Pronta para nossa aventura? Ele perguntou quando ela abriu a porta. Marina estava vestida casualmente. Jeans, tênis, uma blusa simples e um casaco leve. Eduardo usava roupas igualmente casuais. E Marina notou que ele parecia mais jovem assim, menos formal. Pronta, ela respondeu pegando uma pequena mochila. O CEAGESP estava surpreendentemente movimentado para aquele horário. Caminhões descarregavam flores de todas as partes do país, e o ar estava perfumado, com uma mistura de rosas, lírios, crisântemos e dezenas de outras variedades que Marina não conseguia identificar. É incrível, Eduardo murmurou, observando a atividade frenética ao redor deles. Marina estava encantada. Eles caminharam entre as bancas, conversando com floristas que explicavam sobre as diferentes variedades, de onde vinham, como eram cultivadas. Eduardo comprou um buquê misto que chamou a atenção de Marina. Flores coloridas e alegres que não seguiam nenhum padrão sofisticado, apenas eram bonitas. Para você, ele disse, oferecendo o buquê. Eduardo, você não precisava... Queria. É nosso primeiro encontro oficial. Eles tomaram café em uma lanchonete 24 horas próxima ao mercado, compartilhando histórias e rindo de forma mais descontraída do que Marina se lembrava de ter visto Eduardo rir. Sabe, ele disse, mexendo o açúcar no café, eu havia me esquecido de como é bom fazer algo sem propósito comercial. Como assim? Tudo na minha vida nos últimos anos teve um objetivo específico. Reuniões para fechar negócios, jantares para impressionar clientes, viagens para expandir a empresa. Quando foi a última vez que fiz algo apenas porque queria? E como se sente fazendo algo inútil? Marina perguntou com um sorriso brincalhão. Libertador, Eduardo admitiu. Completamente libertador. Quando o sol começou a nascer, eles estavam sentados em um banco na praça próxima ao mercado, observando a cidade acordar lentamente. Marina, Eduardo disse, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode.
Se não tivéssemos nos casado, se sua família não tivesse problemas financeiros, o que você estaria fazendo agora? Marina pensou por um momento. Provavelmente ainda estaria na faculdade, trabalhando meio período na padaria. Talvez namorando o Rafael, ou talvez já tivéssemos terminado, planejando um futuro pequeno, mas seguro. Você sente falta dessa simplicidade? Às vezes. Mas também descobri coisas sobre mim mesma que talvez nunca descobrisse se minha vida tivesse seguido o plano original. Como o quê? Como o fato de que posso me adaptar a situações completamente novas. Como o fato de que posso contribuir para resolver problemas complexos, mesmo sem formação específica. Como o fato de que... Ela hesitou. Como o fato de que posso me apaixonar por alguém completamente diferente do que imaginava que seria meu tipo. Eduardo se virou para olhá-la diretamente. Isso significa que... Significa que sim, Eduardo. Eu também estou me apaixonando por você. O momento que se seguiu foi carregado de uma intimidade nova. Eduardo estendeu a mão e tocou o rosto de Marina suavemente. Posso te beijar? Ele perguntou em voz baixa. Marina assentiu, o coração batendo acelerado. O beijo foi suave, tentativo no início, como se ambos estivessem explorando o território desconhecido. Então se aprofundou carregado de todos os sentimentos que haviam sido construídos ao longo das semanas anteriores. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Uau! Marina murmurou. Uau! Eduardo concordou. Eles riram. E Marina se deu conta de que era a primeira vez que sentia aquela combinação específica de nervosismo, alegria e expectativa que caracteriza o início de algo especial. Eduardo, ela disse, para onde vamos a partir daqui? Não sei, ele admitiu, mas pela primeira vez em muito tempo estou ansioso para descobrir. No caminho de volta para casa, eles pararam em uma padaria pequena e familiar, muito parecida com a dos pais de Marina. Eduardo insistiu em comprar pão francês quentinho e outros itens para o café da manhã. Quero conhecer mais do seu mundo, ele explicou. O mundo das coisas simples e genuínas. E eu quero entender melhor o seu mundo, Marina respondeu. O mundo dos negócios e das responsabilidades. Talvez possamos construir um mundo novo, Eduardo sugeriu. Um mundo que tenha o melhor dos dois. Quando chegaram em casa, Carmen os recebeu com um sorriso que indicava que ela havia notado algo diferente entre eles. Como foi o passeio matinal? Ela perguntou, notando o buquê nas mãos de Marina e a expressão radiante de ambos. Perfeito. Marina e Eduardo responderam ao mesmo tempo, depois riram da sincronização. Carmen balançou a cabeça, sorrindo. Bem, era hora, ela murmurou, voltando para suas atividades. Naquela tarde, Eduardo cancelou um compromisso de trabalho, algo impensável algumas semanas antes, para ficar em casa com Marina. Eles passaram o tempo conversando, lendo juntos na biblioteca, descobrindo gostos mútuos e diferenças interessantes. Marina, Eduardo disse quando o dia chegava ao fim. Obrigado. Pelo quê? Por me ensinar que nem tudo na vida precisa ser planejado. Que algumas das melhores coisas acontecem quando você simplesmente se permite sentir. Marina se aconchegou no sofá ao lado dele, mais próxima do que qualquer protocolo de casamento de conveniência permitiria. Eduardo, ela disse, você me ensinou que posso ser mais do que imaginava, que posso pertencer a lugares que achava que estavam fora do meu alcance. Você sempre pertenceu, Marina. Você só precisava acreditar nisso. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, Eduardo e Marina permaneceram juntos no sofá, cada um perdido em pensamentos sobre como suas vidas haviam mudado. O que havia começado como um acordo comercial estava se transformando em algo que nenhum dos dois havia previsto. Algo real, profundo e assustadoramente maravilhoso. 3 meses haviam se passado desde aquele domingo no Mercado das Flores, e a transformação na vida de Eduardo e Marina era evidente para qualquer pessoa que os conhecesse. A casa, que antes era silenciosa e formal, agora ecoava com conversas, risadas e a música que Marina gostava de tocar enquanto estudava. Era uma tarde de quinta-feira quando Marina recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Marina? A voz de sua mãe soava agitada ao telefone. Mãe, o que aconteceu? Filha, você precisa vir aqui, aconteceu uma coisa incrível. Que tipo de coisa?
Um empresário apareceu aqui hoje. Disse que quer comprar nossas receitas tradicionais para uma rede de padarias artesanais. Está oferecendo muito dinheiro, Marina, muito dinheiro mesmo. Marina sentiu o coração acelerar. Quanto dinheiro? O suficiente para quitar todas as dívidas e ainda sobrar para expandir a padaria. Talvez até abrir uma segunda loja. Marina se sentou pesadamente na cadeira da cozinha. Mãe, isso é incrível. Mas Marina, há uma coisa... O quê? Se assinarmos esse contrato, não precisaremos mais da ajuda do Eduardo. Vocês poderiam se separar se quisessem. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina olhou ao redor da casa que havia se tornado seu lar. Pensou no homem que havia se tornado muito mais que um marido de conveniência. Mãe, vou conversar com o Eduardo e te ligo de volta. Está bem, filha, mas preciso de uma resposta até amanhã. Quando Eduardo chegou em casa naquela noite, Marina o estava esperando na sala, claramente agitada. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou imediatamente. Marina contou sobre a ligação da mãe, sobre a oferta, sobre a possibilidade de sua família ficar financeiramente independente. Eduardo ouviu em silêncio, seu rosto não revelando o que estava pensando. Isso é uma notícia maravilhosa, Marina, ele disse finalmente. Sua família merece essa oportunidade. Eduardo, você entende o que isso significa? Significa que você está livre. Livre do nosso acordo, livre para fazer as escolhas que quiser. Marina estudou o rosto dele. E se eu não quiser ser livre de você? Eduardo se sentou ao lado dela no sofá. Marina, não quero que você fique comigo por obrigação ou gratidão. Nunca quis isso. E se eu disser que não é obrigação nem gratidão? E se eu disser que quero ficar porque te amo? As palavras saíram antes que Marina pudesse se arrepender. Era a primeira vez que qualquer um dos dois disse, eu te amo, em voz alta. Eduardo a olhou com uma intensidade que a fez tremer. Você tem certeza? Ele perguntou suavemente. Tenho. Eduardo, eu te amo. Não por causa do que você fez pela minha família, não por causa desta casa ou desta vida. Eu te amo pelo homem que você é, pelo homem que se tornou ao meu lado. Eduardo tomou as mãos dela entre as suas. Marina, eu te amo também. Mais do que imaginei que fosse possível amar alguém. Mas preciso que você tenha certeza absoluta, porque agora você tem escolha. Escolha real. Que tipo de escolha? Você pode pegar o dinheiro da sua família, se separar de mim, voltar para a sua vida anterior, terminar a faculdade, talvez encontrar o Rafael ou alguém parecido com ele, ter a vida simples e normal que sempre quis. Ou pode escolher ficar comigo, não por necessidade, mas por amor. Construir uma vida juntos, uma vida real. Marina se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim onde tantas vezes havia caminhado, pensando sobre sua situação. Eduardo, ela disse sem se virar, você se lembra do que disse no dia do nosso casamento? Que queria uma esposa que estivesse aqui por necessidade, não por ambição? Lembro. E se eu disser que agora quero estar aqui nem por necessidade, nem por ambição, mas por amor, isso muda tudo? Eduardo se aproximou dela. Muda tudo. Marina se virou para olhá-lo. Eduardo, quero recomeçar. Quero que você me peça em casamento de verdade. Quero ter a oportunidade de dizer sim por todas as razões certas. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Então, para a surpresa total de Marina, se ajoelhou diante dela. Marina Oliveira, ele disse tirando um pequeno estojo do bolso, quando havia comprado aquilo. Eu te amo. Te amo pela sua inteligência, pela sua bondade, pela maneira como mudou minha vida e me fez lembrar de quem eu realmente sou. Quer se casar comigo? De verdade. Desta vez. Marina olhou para o anel, um solitário simples, mas lindo, e depois para o homem ajoelhado à sua frente, o mesmo homem que havia conhecido meses atrás, mas que agora via com olhos completamente diferentes. Sim, ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu quero me casar com você. De verdade. Eduardo colocou o anel em seu dedo e a beijou com toda a paixão e amor que havia guardado por meses. Eduardo, Marina disse quando se separaram, ainda precisamos resolver a questão prática. O que fazemos com o contrato original? Com o acordo financeiro? Rasgamos, Eduardo disse simplesmente. Começamos do zero. Sua família aceita a oferta da empresa, se torna independente.
e você escolhe ficar comigo porque quer, não porque precisa. E se meus pais perguntarem por que estou ficando, você diz a verdade que se apaixonou. Marina sorriu. Vai ser estranho explicar para eles como nos apaixonamos em um casamento arranjado. Vai ser uma boa história para contar para nossos filhos. Nossos filhos? Eduardo corou levemente. Bem, se você quiser, no futuro, quero dizer... Marina o beijou, interrompendo sua gagueira nervosa. Quero sim. Quero tudo com você, Eduardo. Filhos, uma vida real. Crescer velhos juntos. Então está decidido. Amanhã ligamos para seus pais e contamos que eles devem aceitar a oferta. E no fim de semana, vamos lá pessoalmente para eu pedir sua mão em casamento da forma tradicional. Eduardo, você faria isso? Mesmo já sendo tecnicamente casados? Marina, quero fazer tudo certo desta vez. Quero que seus pais saibam que não estou com você por conveniência, mas porque escolhi amar você todos os dias. Na manhã seguinte, Eduardo acordou antes de Marina e preparou um café da manhã especial. Quando ela desceu, encontrou a mesa posta com flores frescas, suas frutas favoritas e um envelope ao lado de seu prato. "O que é isso?" ela perguntou. "Abra." Dentro do envelope estava um documento oficial, a anulação de seu contrato pré-nupcial original. "Eduardo, agora somos marido e mulher por escolha, não por contrato", ele disse. "E Marina?" "Sim, quero renovar nossos votos. Uma cerimônia de verdade com sua família, com meus amigos, com Carmen chorando na primeira fila. Você toparia?" Marina olhou para o homem que havia se tornado o amor de sua vida. Meses atrás, ela havia se casado com um estranho por desespero. Agora, estava pronta para se casar novamente com o mesmo homem por amor. "Eduardo Mendes", ela disse pegando suas mãos. "Não há nada no mundo que eu queira mais." Do lado de fora, São Paulo acordava para mais um dia. Mas dentro daquela casa, duas pessoas estavam descobrindo que, às vezes, os melhores destinos são aqueles que nunca planejamos alcançar. Carmen, que estava preparando o almoço na cozinha, sorriu ao ouvir as risadas vindas da sala de jantar. Ela sempre soubera que aqueles dois eram perfeitos um para o outro. Às vezes, só precisamos de um pouco de tempo para que o coração alcance o que a mente ainda não entendeu. 6 meses depois, Marina e Eduardo se casariam novamente. Desta vez em uma cerimônia íntima no jardim da casa, cercados de família e amigos, com Carmen chorando de alegria na primeira fila, exatamente como Eduardo havia previsto. Mas essa é uma história para outro dia. Por agora, era suficiente saber que às vezes os acordos mais improváveis podem florescer no amor mais verdadeiro. Basta ter coragem suficiente para deixar o coração falar mais alto que a razão.